Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tudo de Pet Podcast. Nesse espaço, nós sempre falamos sobre o cuidado e a saúde e bem-estar dos nossos pets. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é: adotei ou comprei um pet? Quais são os primeiros cuidados? E para isso, a gente trouxe dois especialistas que têm experiência há mais de 15 anos no assunto, o Dr. Andrés e a doutora Fernanda. Sejam muito bem-vindos, doutores. É um Obrigada. prazer receber vocês aqui no nosso podcast e sintam-se à vontade para falar sobre esse assunto. Prazer é nosso estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que a gente já é nossa rotina, é nossa vida já há muito tempo. Eu e a Fernanda, a gente se conheceu assim que a gente se formou dentro de uma clínica veterinária. Hoje em dia eu sou da família dela, porque eu sou padrinho da filha dela, então a gente é uma família e trabalha junto até hoje. Então, assim, cachorro e gato é a nossa vida. É verdade. E é um tema realmente que está no nosso dia a dia. Não na parte profissional somente, mas assim, dentro das nossas casas também. Eu sou uma que adoto, então assim, acho que a gente pode ajudar bastante hoje. Fernanda tem 300 mil gatos adotados, tem uns Quase 459 cachorros Além e da eu tenho 2 experiência, gatas. além da experiência, né, já convive ali, né, já sabe toda a Exatamente, rotina, já né? sei, já. Exatamente. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Adotei ou comprei um pet? Quais são os cuidados, né? Assim, quais são os erros mais comuns, né, que a gente enfrenta aí nesse primeiro momento? Então, na verdade, assim, o que acontece? Eu acho que a gente tem muita informação hoje em dia, e a gente fica meio perdido com tanta informação. O tutor, às vezes, joga no chat GPT, joga no Google, pergunta ao vizinho, pergunta à pessoa que adotou, pergunta o cara do canil, pergunta a todo mundo, a mãe, a tia, e acaba tendo muita informação, e às vezes a informação não é uma informação correta, primeiramente, e não é uma informação técnica, não é a informação da pessoa certa. Porque quem é a pessoa certa para poder falar sobre isso é o médico veterinário, né? Exatamente. Adotou, comprou. Primeira coisa, levar para o médico veterinário. Porque a gente vai fazer orientação exclusiva para aquele animal. Então, assim, a gente vai avaliar aquela família, se é cão, se é gato, as condições de cada pessoa. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Então, o Dr. Google pode ajudar em algumas coisas, mas, assim, é muito perigoso essa questão de, eu vou pesquisar tudo na internet. Então, leva para o seu veterinário de confiança, porque é a melhor opção. Exatamente. Aqui no podcast a gente sempre fala isso. Todo cuidado, desde o início, né, até o processo de envelhecimento do pet, tem que levar os pets na consulta, na rotina ali da clínica, né? Isso é super importante. E vocês, né, são médicos veterinários já há muitos anos, sabem falar com isso com mais propriedade. O acompanhamento faz com que o animal viva mais com qualidade de vida. Exatamente. Né? Acho que é isso que é mais importante. Exatamente. E você, assim, na experiência de vocês, é melhor adotar ou comprar um animal? Então, deixa comigo essa. Polêmico. Entendo essa questão do comprar, né? Muitas vezes a pessoa idealiza uma raça. Então, assim, existem canis e gatis de boa procedência. Eu acho que esse é o primeiro passo para quem quer comprar. Mas, né, acho que adotar é algo que faz uma diferença muito grande no mundo, se é que eu posso dizer dessa forma. Hoje, assim, a gente tem uma estimativa de quase 5 milhões de animais de rua, né? Abrigos superlotados. Eu trabalho em um abrigo, então, assim, você entenda um pouco essa realidade. Eu tenho quase 20 animais resgatados. Então, assim, adotar realmente, se não for o seu sonho ter uma raça específica, adotar é a melhor opção. Vai num abrigo, né, próximo da sua casa, ou campanhas de prefeituras, né, assim, os municípios fazem campanhas bacanas, mas adotar realmente você salva uma vida. A gente tem milhões de animais aí passando fome, com uma expectativa de vida muito pequena, né, porque o animal de rua, ele tende a viver pouquíssimo, e o pouco que ele vive, na verdade, ele não vive, ele sobrevive na rua. Então, assim, adotar, além de fazer um bem danado pra gente, para eles, então, é algo que a gente não consegue mensurar. Eu imagino. E um ponto eu acho que é muito importante a gente falar, que a gente pensa quando vai adotar, em adotar um filhote, mas também a adoção de cães adultos é uma coisa muito importante. Porque são os menos requisitados, assim, né? E o que acontece? Eles já são adultos, eles não vão destruir seus móveis, eles já não têm aquela energia de
precisa ir pra rua Sim. toda hora. Então, E às para uma vezes são pessoa... vítimas de maus tratos. Maus tratos, Exatamente. às vezes cachorros resgatados de canis, ou cachorros que sofreram amputações, cachorros que têm um histórico de vida sofrido Sim. e que precisam de um pouquinho de carinho. Merece essa Merece. chance. E assim, eu vou falar pelo abrigo que eu trabalho, pelos meus cães. Quase todos os animais que eu resgatei eram adultos, né? Acho que quase todos. Só 2 que eram filhotes. E eles trazem uma gratidão e tem uma facilidade maior. Posso dizer que, assim, na minha experiência pessoal, tem uma facilidade quando você adota um adulto quando comparado a um filhote. Não estou dizendo para não adotar filhote, muito pelo contrário. Uhum. Mas, assim, dá a chance para esses animais também, faz toda a diferença. Sim, são carinhosos, né? Muito. E Muito. são muitos. Assim, a gente Eu falo que tem um eles pouco não mais são paciência. carinhosos, eles são gratos. Gratos. São, pela Isso, vida boa, inteira. André. É verdade, eles são gratos por uma vida inteira. Você São. chega, às vezes, de um dia difícil, você, às vezes, não tem nada para oferecer para eles, né? Sua energia já foi embora, mas eles estão ali Eles inteiros, chegam em coração casa, aberto. né? É igual filho, Renova. é filho, né? É um filho. Você chega em casa, né? Recebe aquele carinho, né? Aquela É. energia tão... É muito bom, é muito bom. É. muito E aí, falando nisso também, na opinião de vocês, quais são os 3 principais motivos, né, para se ter um animal de estimação? Vocês, doutora Fernanda, então, né, que já tem... 3 motivos 3 só. motivos que é o desafio. pouco. Eu acho que o desafio Pouco. dessa pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que eu falo um, você fala outro, a gente vai falando Senão assim. a gente vai ficar falando muito tempo. Acho que a companhia faz uma diferença gigantesca, né? O suporte emocional, hoje a gente fala muito de saúde mental do ser humano, mas também dos animais. Então, assim, um ponto importantíssimo é isso. Hoje a rotina das pessoas, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, ou com famílias menores. A minha família é enorme, mas famílias menores. E a companhia faz toda a diferença. Você ter um animal... Você ter para quem voltar, né? Exatamente. Hoje em dia, as pessoas estão muito sozinhas, né? A gente sabe que, como a família de Fernanda é gigante, mas não é o tradicional. Hoje em dia é uma pessoa que mora sozinha, é um casal sem filhos, e vem crescendo cada vez mais. É exatamente isso. A nova conformação familiar é essa. Exatamente. É difícil não ter a um gente pet. pensar, assim, o animal tá ali todo dia para você, né? Então ele vai te receber com aquele carinho, ele não te julga, ele não causa complicação, Eles ele não leva preenchem problema um para vazio você, ele que preenche um vazio de que companhia. essa nova conformação aí de família tem, né? Então, assim, ele preenche muito. O Andrés mesmo mora sozinho, né? Tem suas super vantagens, mas no final do dia ele tem as gatas dele lá esperando. Chega lá, a gente abre a porta, elas vêm, oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aí se esfrega. E assim, só não falam, né? Mas assim... elas falam, a gente que não entende. Verdade, eu digo assim, os gestos, né? Eles contam tudo. Exatamente. Exatamente. E uma coisa também que eu acho muito importante, um dos motivos, é o impacto na saúde humana. Porque, por exemplo, o cachorro, ele sabe que ele vai te ajudar a reduzir o estresse. Ele vai te incentivar a fazer exercício, isso a levar já é ele comprovado cientificamente. Isso não é papo de veterinário, isso é comprovado. E acho que isso cresceu muito também na pandemia, né? Sim. A gente lá na farmácia, a gente ficou meio assustado, né? Quando veio a pandemia. E aí a gente viu o quanto de pessoas adotaram pets, né? Sim, até muito, por causa de um filho, porque o filho ficou mais em casa. E aí precisava de uma companhia ali, né? Mas você sabe que isso criou grandes problemas, né? Porque os cães a gente chama dos cães da pandemia, que depois que eles foram criados filhotes na pandemia, estava acostumado com todo mundo dentro de casa. E aí acabou a pandemia, todo mundo foi pra escola, pro trabalho, não sei o quê, e o cachorro ficou sozinho em casa. E ele não sabe ficar sozinho. Verdade. Aí ele fica ansioso, ele começa a lamber pata, ele começa a destruir imóvel. Aí vem a questão da ansiedade, né? A questão da ansiedade, da sensação de abandono dele. Pra ele está abandonado, ele nunca ficou sozinho tanto tempo, né? Mas assim, nessa questão da pandemia, a gente estava com a clínica a todo vapor, né? Porque eram poucas coisas que estavam abertas nessa época. E muita gente sentou lá na nossa mesa e falou: esse animal salvou a minha vida. Né? E assim, e realmente, as pessoas dentro de casa, numa rotina completamente nova, né? Tudo que a gente nunca esperou passar. Então, assim, muita gente realmente foi salva por conta deles. E seja ele adotado, comprado, mas assim, o animal, ele tem um poder que
que a gente não tem como mensurar, é uma coisa surreal mesmo. Uma coisa também dos motivos ainda, que dentro dos 3, que a gente já falou 500. É verdade? Eu falo muito também do senso de responsabilidade para crianças, por exemplo, que sabe que tem que dar comida, que tem que levar para passear, que tem que limpar. Então, isso é uma coisa muito importante para a educação também da criança. Isso criar um bom ser humano. Exatamente. A próxima pergunta é o que a gente deve considerar antes de adotar um animal, né? E é exatamente isso que o André falou. É você ter esse senso de responsabilidade. Não é porque você adotou um pet que a gente vai fazer o que antigamente, né, os nossos avós faziam, né? Que deixavam o pet... na corrente lá, uma vasilha com água. Com água, ficava no quintal, comia o resto ali da comida da panela. Né? A gente vive uma realidade totalmente diferente. Hoje o pet, ele se inseriu na família, é um membro da família. Exatamente. Né? Como você falou, o que a gente deve considerar? A gente tem que considerar muita coisa. Mas a primeira coisa é que hoje em dia pode soar até meio estranho, mas a pessoa tem que ter condição financeira. Sim, sim. Porque não adianta a pessoa ir lá catar um cachorro na rua, botar ele dentro de casa e deixar ele passar fome, deixar ele sem remédio, deixar ele sem vitamina, deixar ele sozinho. Então, assim, tá resgatando o que é da rua. Então, eu acho que ou ofertar o mínimo, né? Não é assim. Animais ficam doentes, animais precisam de medicina veterinária preventiva. Assim como os humanos, né? Exatamente. E isso tem um custo, né? Então, isso tem custo. É o primeiro item que a pessoa tem que pensar. Tem espaço, tempo, disponibilidade. Estrutura da família. Estrutura da família. A gente tem que pensar muito bem. Não é agir por impulso. Você tá passando, atravessou a rua, viu uma caixa de gatinho, vou levar para casa. E animal não é brinquedo, não é presente, não é coelhinho para você dar na Páscoa. Não. Então, assim, isso não se faz. Então, eu acho que a responsabilidade antes de adotar um animal, de comprar, adquirir de qualquer forma, seja resgatado, realmente você tem que parar e pensar e ver. Eu posso ter, vou oferecer, eu dou o meu melhor para ele? Sim, ótimo, você está no caminho certo, mas tem que pensar. Tem que pensar, porque eles vão sofrer. Para algumas pessoas, às vezes, é fácil descartar depois. Às vezes, um filhotinho bonitinho chega com 2 quilos, mas ele pode chegar a 20, 30, 40 quilos, né? Então, assim, precisa considerar tudo. E é um animal que vai ficar com você, é uma média de 15 anos. Exatamente. Né? Então, assim... principalmente se cuidar, né? Se a gente fizer lá todos os cuidados, as prevenções. Exatamente. A ideia é essa, viver ali. Isso quanto aí. Quanto mais, melhor. Exatamente. E a gente tem trabalhado cada vez mais para isso, né? Então, você vê que... Exatamente. Isso aí. Exatamente. Tem se falado muito isso, né? Longevidade. Com certeza. E quais são as responsabilidades? Assim, quando a gente pensa em adotar um pet, quais são as responsabilidades na adoção? A gente já falou aí de ter essa questão da responsabilidade mesmo no sentido de ter o tempo, né? E queria que vocês falassem mais um pouquinho, assim, quando eu pensei em adotar, o que eu sou responsável agora? Qual é a minha responsabilidade? Você tem uma responsabilidade legal com aquele animal, né? Então, assim, se você vai, por exemplo, em um abrigo, você assina um termo de responsabilidade. Isso é importante você falar. Sim, você assina um termo de responsabilidade. Você não pode simplesmente... Aquilo não é descartado, aquilo não é uma blusa que você não gostou, né? Vitalício, exatamente. Pra sua vida, né? Exatamente. É para sempre. Então, assim, vão ter... Assim como um filho, né? A gente vai ter altos e baixos, vai ter momentos em que ele vai destruir o seu sofá, e isso faz parte. A gente tem que estar preparado para isso quando a gente pensa em adotar. Tanto que, quando você faz uma adoção, a partir de uma ONG, por exemplo, ou uma campanha do município e tudo, você precisa passar por uma entrevista, você precisa levar os seus documentos recentes. Então, assim, é uma grande responsabilidade, além de tudo isso que o André já falou, né? Então, assim, não é simplesmente chegar, achei bonitinho porque é pequenininho, vou levar pra né? minha casa, vou levar. Então, não assim, gostei, vou devolver, não. Exatamente. Isso acontece. E o pós? Adotei. E aí, vocês fazem esse acompanhamento? Sim. A gente faz o acompanhamento e se o responsável não está disposto a isso, a gente nem doa. Porque a gente precisa entender se esse local... Uma análise da pessoa, análise do local. Da condição. Eu sei que são animais que estão ali para adoção. Mas não é uma questão a qualquer custo, de forma nenhuma. Então, assim, a gente sabe que existem abrigos que estão superlotados, mas a gente está à procura de adotantes que estão dispostos a criar aquela vida com
com amor e da melhor forma possível. Entender que se Não ficou é descartar. doente... Quando se fala de abrigo e de adoção de animais de abrigo, eles não estão querendo diminuir o número de cães, descartando eles de alguma forma. Muito pelo Uhum. contrário. Eles querem encontrar lares. Exatamente, pros com animais. amor, com responsabilidade, uma estrutura boa. Por exemplo, no caso dos gatos, gatos que vivem em casas teladas, em apartamentos telados, tendem a viver muito mais do que gatos que têm acesso à rua. Então, assim, isso é fundamental. Então, muitos locais que doam gatos, por exemplo, eles exigem que o local seja telado. Então, se a Não pessoa... doa para casas, que o bicho pode exatamente. fugir. E quando é apartamento, eles exigem que Seja telado. Olha, isso é importante. Já entendemos aí a questão financeira. Então, assim, sim, a gente precisa falar no questão do custo, porque é algo importante a ser levado em consideração. Uhum. Não adianta você achar bonitinho, eu já teria levado para casa uns 200. Sério, acho que mais. Aham. Né? Você já praticamente levou 200. É. Não, só quase. Mas a gente precisa botar na ponta do lápis ali, eu comporto, né? Ter um atendimento, vacina, animal precisa ser vacinado. E, né? por exemplo, lá no abrigo tem alguma regra? Existem regras de adoção? Sim, sim. É muito particular. Cada instituição tem suas particularidades, mas essa questão da visita, do local, então a gente precisa entender, e a gente não está fazendo, diminuindo aquele adotante de forma nenhuma, mas a gente precisa entender que aquele animal, aquela vida que está sob nossa responsabilidade, precisa passar para alguém que também está disposto Que também a tem assumir. responsabilidade. Exatamente. Então, é assim. Então, precisa de documentação, sim, assinar termo. Eu espero em algum momento a gente chegar em que todos os animais sejam microchipados para que a gente consiga fazer um controle. Por exemplo, no abrigo em que eu sou responsável, todos são microchipados. Então, assim, quando a gente doa, a gente faz aí a gente vai monitorando esse animal por anos e anos e anos. E se em alguns locais, se em algum momento por algum motivo, ele precisa devolver, a gente aceita de volta. Sim. Melhor do que jogar na rua, né? Exatamente. Que não é a nossa missão. Exatamente. Né? Então, por isso que precisa ter. Infelizmente, às vezes, animais são devolvidos idosos. Uhum. Às vezes, são adotados filhotes, e às vezes de 10, 12 anos, são devolvidos porque já não comporta mais naquela família. E a gente não faz isso com filho. Exatamente. Né? Então, a gente não faz isso com animal de forma nenhuma. Exatamente. Entendeu? E, gente, abandono de animais e maus tratos é crime. Crime, exatamente. Cada vez mais a gente fala disso, cada vez mais as penas estão ficando... E a fiscalização, Uhum. né? Porque, assim, ter pena é importantíssimo, mas a gente também precisa da fiscalização. E todo mundo falando, né, sobre esse assunto faz com que Exatamente. isso... É um engajamento, é tudo Exatamente. se unindo, né? Falando sobre esse Exatamente, assunto. Exatamente. Né? Pode denunciar, né? Denunciando. Viu Isso é muito um importante. vizinho, um animal que vive acorrentado, não Maus tratos. pode, e isso é crime. Vive acorrentado, e isso caracteriza maus tratos. Sim. Então, isso vai nas delegacias. Existem delegacias especializadas, mas vai na delegacia do seu bairro, faz uma denúncia, Procura ou saber faz o que você pode fazer. Exatamente. Ou vai numa secretaria de proteção animal da sua cidade. Sempre dá para fazer alguma coisa, né? O que não dá é para a gente ver um animal sofrendo com um responsável, se é que eu posso dizer isso, sem ninguém fazer nada. Isso aí. Entendeu? E como tem que ser, você falou da questão de ter tela, né, se for gato, quais os preparos que a gente precisa ter com o ambiente? Não tenho um pet, nunca tive pet. Nunca. Que eu preciso preparar, né? Como preparar um ambiente para receber esse pet? Então, ambiente físico é uma coisa que a gente vai ter que preparar porque a gente vive de uma forma e a gente não pensa que o bicho vai pensar de outra forma. E eles pensam de outra forma, eles arrumam. Então, uma coisa que eu falo muito é, por exemplo, suspender fios, porque fio é uma coisa que eles adoram, roer, se enrolar ali, telar as janelas, Muro para quem tem que adotar pra cachorro. quem quer adotar cachorro, portões fechados, porque eles podem passar no Porque não é portão. bonitinho. Ele vai na rua e passeia e volta de noite. Não, Não. está correto. Não está Eu acho certo. que a coisa mais importante quando se mora numa família é conversar com a sua família. Previamente. Você vai, antes de pegar, Isso aí. falar, gente, olha só, eu tô querendo adotar um cachorro, tá tudo bem por você? Tá tudo bem por você? Tá tudo bem por você? Pode. A responsabilidade é minha, mas todo mundo tem que saber e tem que tratar bem o bicho também. Exatamente. Se você tem um idoso em casa, você pegar um animal muito grande, muito bruto. Então, são questões que a gente precisa levar em consideração, né? Então, assim, essa questão, eu tenho um espaço pequeno, comporto um cão de pequeno porte, ótimo, mas eu achei aquele de 50 quilos maravilhoso. Mas será que o seu quintal comporta um animal desse tamanho? Então, são as coisas que a gente precisa levar em Eu consideração. queria adotar um cachorro gigante, eu moro num apartamento.
Não tem como. Né, ele Ah, eu tá tenho aquele sofrendo. meu espacinho na varanda que eu guardo meus produtos, Aham. inseticidas e Exato, tudo. isso que eu ia falar. Não. Existem tantos Você produtos precisa- tóxicos pro Exa- pet, né? plantas, 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 tóxicas. plantas. Exatamente. Então, assim, o veterinário vai te orientar. O próprio Google muitas vezes te orienta em relação a isso, mas ninguém, né? O veterinário é Ninguém o mais substitui o indicado, veterinário. exatamente. Mas se você tem uma planta lá que ela é potencialmente tóxica, retira, mesmo que ela seja linda para o seu jardim, mas ela vai fazer um estrago no seu animal. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Sim. Entendeu? E o que comprar? Quais os itens são Enxoval. importantes? O enxoval. Enxoval. Aham. Na verdade, a gente pensa em alimentação, né? Uma cama, um lugarzinho para ele dormir. Itens de higiene, como tapete higiênico e caixinha de areia para areia. gatos. Brinquedo, que é muito importante para poder eles gastarem Para ele se energia. distrair. É, se distrair. Quando você não estiver em casa, ele vai ter que ficar fazendo alguma coisa. E coisas de segurança básica, caixa de transporte, coleira. Exatamente. E o mais importante, até antes do pet chegar, ter um veterinário de confiança já definido. Exatamente. Porque ele é como um pediatra. Isso. Então, a gente vai estar ali o tempo todo e qualquer dúvida que você tiver, você vai ter tirando dúvida com o veterinário. Eu acho super importante. E quando você- exatamente isso. sabe o que eu acho- Acompanhamento, sabe o que eu né? acho Você muito- escolher uma pessoa e aquela pessoa que vai ficar escolher sempre antes, vendo. na verdade. Exatamente. O que né? eu acho muito bacana é lá no hospital, muitas pessoas mandam mensagem perguntando tudo que a gente tem, qual é a nossa estrutura, Aham. porque tá para pegar um animal, Sim. seja ele comprado, adotado. Então, assim, isso é muito bacana. Então, ele já pega muitas vezes, ou no canil, ou ali no abrigo, já passa direto na clínica. A gente faz a rotina pediátrica, que é justamente para passar essas informações. Uhum. O que seu animal vai comer? Porque não são todos os gatos que comem a mesma coisa, não são todos os cães que comem a mesma coisa. Então, são necessidades diferentes, né? Então, assim, se você adota um cachorro pequenininho, bem peludinho, ele tem uma necessidade totalmente diferente de um cachorro que De vai banho, crescer de muito. hidratação, de passeio. tudo. Não é só cão e gato, não. Por exemplo, uma experiência própria. Eu já tive coelho. Sim, eu também. E eu Eu não tive todos os sabia. bichos. Eu não sabia como lidar, né, com Sim, coelho. sim. E isso é uma questão muito importante, tá? Lá no hospital nós temos uma veterinária especializada e eu passo assim na frente do consultório quando ela tá atendendo Ela um pet sempre convencional. dando informações de É, manejo. exatamente. Muito, porque assim, Sim. o seu animal vai viver muito e com qualidade se você tiver toda uma orientação correta. Claro que ao longo da vida muita coisa vai mudando, né? Alguns animais desenvolvem algumas doenças e tudo, mas o acompanhamento, você ter seu veterinário de estimação, Aham. faz toda a diferença para você. Até porque a medicina veterinária preventiva é muito mais interessante para o animal e para o responsável do que você levar o seu animal no veterinário só quando está Só numa doente. emergência. Ficou Mas- doente, aí eu levo. É, exatamente. Hoje em dia, a medicina veterinária preventiva ela é muito mais presente e a gente sabe que ela é muito mais eficaz também. Uhum. Gente, para quem não sabe, quem não conhece o Dr. Andrés, ele é especialista também em nutracêuticos, ele adora a medicina Adora. preventiva, né, André? Isso é muito Trabalho bom. com isso. E assim, como aquilo que a gente já falou lá atrás, a parte da longevidade, né? Então, quanto antes a gente conseguir cuidar da melhor forma possível, a longevidade vai embora. O bicho vai vivendo cada vez mais e com mais qualidade de vida. É. Né? Eu fiz um curso no sábado, eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. É uma coisa muito simples, muito básica. O animal idoso, né? Ele começa a ser cuidado nas primeiras semanas de vida. É né? isso aí. Então, assim, a gente falando de nutracêutico, é exatamente isso. Você não deixa para cuidar do seu animal idoso quando ele tiver idoso. Não, você começa ali os suplementos, É. a ração de boa qualidade, né? A alimentação de uma gente forma forma geral. Um adulto saudável Dável ou e- um idoso saudável. A partir das primeiras semanas de vida. Primeiro dia de vida. É É isso isso aí. Por exemplo, assim que ele nasce, mamar o colostro, Aham. que dá a imunidade da mãe dele para ele e várias outras coisas, isso já vai chegar lá na frente, faz com que ele chegue muito melhor lá na Exatamente, frente, né? Exatamente. Então a gente tem até estudos de que animais que são órfãos, né, e que não mamam o colostro assim que nascem, eles têm uma expectativa de vida Menor. menor porque eles Uhum. são mais suscetíveis a doenças. Uhum. E o seu Então- veterinário, quando sabe disso, que ele tem um histórico e tudo, ele vai te ajudar justamente Sim. nisso. Sim. Gente, não dá para pensar em ter pet sem você. Assim, a minha opinião, tá? Sem você antes procurar a orientação do médico veterinário. Não tem como. Não tem Eu como. acho que o médico veterinário vira o seu melhor amigo, Sim, assim, depois sim. que você adota um pet ou compra um pet. Isso vira um né? problema depois pra gente, pros veterinários, que a gente Aham. fica com a rede de amigos desse Aham. tamanho. É verdade. Eu tenho pacientes que eu acompanho desde bebezinho, que eles são meus pacientes, mas os donos deles não são tutores. Não. Já são meus amigos, É eles vão na minha verdade, é casa, verdade, é eles me verdade. chamam pra sair, eu vou no aniversário deles. A eles- gente vai percebendo que tá ficando velho. Exatamente. Porque a Quando gente fez a chega primeira vacina. É do isso aí. cachorrinho, então a gente viu a pessoa
que era solteira, depois ela casou, ela teve filho, a gente já tô indo no aniversário de 18 anos do filho Mas dele. isso é muito bom. É Mas isso é ótimo. muito bom. E a Essa gente vê os nossos convivência, né? pacientes evoluindo, assim, bem. Nossa, não tem preço. É Agora, muito uma bom. pergunta para vocês. E quando os tutores resolvem... mudou essa A gente nomenclatura, tá né? para oficializar essa questão de responsável. Então, a gente. Responsável, né? Então, hoje Então, o o termo, responsável isso. adotou, comprou um pet. Mas ele tem criança em casa. Quais são esses cuidados também? Agora, a gente falou do que precisa comprar, de como arrumar o ambiente. E se tiver criança? Isso aí eu tenho gabarito É a pra falar. especialidade Vamos dela, lá, é Fernanda, criança. Eu tenho você- gabarito pra falar. Eu tenho uma de Criança 3 e anos, adolescente. né? Aham. Que, inclusive, recentemente a gente adotou uma gatinha que é dela, chama Morgana, a gata dela. E aquilo que o André tinha falado antes, é um senso de responsabilidade que você vê um ser humano melhor sendo formado. Mas vamos lá. Criança é impulsivo. Né? Então, assim, você tem que levar isso em consideração. Não é porque a criança quer apertar e tudo que pode, não. Então, assim, se você pega um filhote, a aproximação é um pouco mais fácil, digamos assim, porque eles estão se conhecendo, eles são pequenos e tudo. Um animal já, né, maior, você tem que ter um cuidado maior em relação a essa aproximação. Mas a gente precisa levar em consideração que essa criança ela não pode fazer o que ela quer. Né? Não é um brinquedo, não é um bicho de pelúcia. Então, assim, quando você tem criança em casa, tem que ter uma apresentação com calma. Eu tenho outros animais também. Então, sempre que eu levo outro animal para casa, no meu caso, os gatos, né, e os cães, eles sempre ficam na clínica, eles sempre são vacinados antes, mas isso é uma realidade que eu consigo, né? Se você não consegue fazer isso na sua casa, deixa isolado, né? Separa um pedacinho, né, da sua casa para um animal novo. Um quartinho, Exatamente. pra se adaptar ao cheiro, Até que ele a rotina consiga da isso casa, aí. as pessoas da Até casa. para não entrar em contato também com outro pet. Exatamente, Né? exatamente, né? Como se fizesse uma Uma quarentena. quarentena. Uhum. E a gente está se adaptando a ele, mas ele também está se adaptando a gente. Então, a gente precisa ter muita paciência. Paciência com as pessoas da casa. Paciência com os animais que a gente já tem, tá? Então, assim, muitas vezes a gente chega empolgado com um animal novo e esquece que os que estão ali não estão entendendo nada. Então, às vezes, eles vão ficar mais reativos e tudo. Uma coisa que eu gosto bastante é presentear com sachê, com petisco, porque eles entendem que tá tudo bem. Sim. No caso dos gatos, E ensinar a gente as crianças a fazer isso é muito e importante, respeitar, né? e respeitar. É botar Felícia, ali, né? Ensinar que dói, Felícia, exatamente. Não é exatamente. bonitinho ser Felícia, né? Então, Aham. assim, ensinar que machuca. Então, assim, eles vão aprendendo. E a gente, como adulto, né? A gente tem essa missão ali. Aproximar cães. Na minha casa, eu tenho uma divisória de vidro, assim. Então, assim, primeiro eles vão se vendo, depois a gente fica monitorando. Nas primeiras semanas, a gente não deixa eles sozinhos, né? Uhum. Então, assim, você não consegue introduzir um animal simplesmente já colocar junto com os outros. Uhum. Então, você precisa supervisionar, porque qualquer situação ali que acontecer, tem alguém para socorrer. Porque Sim. isso pode acontecer. Pode, com né? certeza. Até por disputa de território, Sim, hierarquia. é. Até que ele se ambiente realmente. Gato tem uma particularidade de se esconder. Então, assim, é bacana você deixar. Se ele achou um local seguro, e é seguro, por exemplo, dentro de uma gaveta e tudo, debaixo da sua cama, claro que você tem que monitorar e tudo, deixar comidinha, água perto, mas são cuidados que a gente precisa ter quando a gente introduz um animal. E né? depois que vacina, né, que faz as primeiras consultas, a gente vê tanto videozinho fofo na internet, né, dos bebezinhos lá interagindo com os cães, né, com os gatinhos. Isso é ok, pode, depois que vacinado, pode liberar Sim. essa intimidade, né, ali. Então, na verdade, durante muito tempo tinha aquela questão das pessoas, da mulher quando ficava grávida, abandonar o animal, mandar Aham. para casa de um parente, e às vezes até os médicos falavam que era para Olha, fazer eu isso. Eu passei por isso, tá? Então, mas hoje em dia a gente sabe que se você tem um pet saudável, é muito acompanhado e é um pet saudável, muito importante higiênico, falar. Aham, aham. que não tem problema. Tem como é que eu vou te dizer? Uma imagem muito grande de pensar que o animal vai roubar um espaço, né? Uhum. Ou então vai agredir a criança ou alguma coisa Não. assim. Lógico que não. O animal vai se acostumando com a Vai. criança, ele vai crescer junto com a criança. A gente vai aproximando com cuidado. Na verdade, lá em casa, assim, eu passei por isso. Então, assim, foram 3 gestações, sempre com animal em casa, nunca tive problema nenhum. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma doença relacionada a O gato dormia no berço.
berço, junto com a criança. Literalmente, gente. Eu cheguei pra literalmente. conhecer minha filhada, no primeiro dia que eu fui conhecer ela, eu cheguei O gato era maior que ela. A Aham. criança aqui, desse tamanho, e o gato enorme no berço, deitado Já assim. tava verdade. tomando conta do berço. Já. E a gente fala isso não só para romantizar e porque a gente acha bonitinho, não, mas é porque é seguro. Aham. Se o seu animal é bem Saudável, cuidado, bem isso aí não tem problema. Até Mas porque a tem que maioria pensar das doenças também são na específicas. personalidade do animal. Exatamente. Acostumar o animal com a Com a criança. criança, Exatamente. é isso aí. Porque o animal, se ele parar pra pensar, ele tava lá, ele só tinha o pai e a mãe. E pai e a mãe a vida inteira. E ele, ok, Era tudo dele. tudo dele. Daqui a pouco ele tá dividindo o É ambiente. igual irmão, né, gente? igual É ele- isso aí, é é igual- isso aí, tá em exatamente. ciúme, exatamente. Aí ele vai falar, Aham. gente, o que vocês estão agarrando essa criança aí toda hora? É. Por que não tá me agarrando Que mais? filhote é esse? Que filhote é esse? Que Então, filhote é esse? uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, é para quando a mulher sair para parir e para voltar, antes dela chegar em casa, ela levar uma roupinha com cheiro do bebê para apresentar pro cachorro e pro Ai, Ah, isso é bacana. Isso eu não fiz. Quando eu cheguei de Laura, que é a recente, né, a menorzinha, a gente chegou com o bebê conforto, a gente colocou no chão da sala, a gente sentou na sala, e aí vieram os gatos, veio o cachorro menor, e todo mundo começou a cheirar. Muito estranho, realmente, né? Um filhote sem pelo, esquisito. Mas assim, a gente fez tudo com muita calma. Nada de ficar espantando o animal. Não, porque tá tentando entender também. Então, assim, exatamente. dá para viver harmonicamente, mas entendendo os limites. Criança tem que ter limite, respeitar a característica do animal também. Se o animal está sendo muito estimulado, às vezes, a pegar e tudo, ele não está gostando, a gente tem formas para conseguir conduzir isso, né? E não é deixar isso perpetuar, ou então, rosnou, vai para o quintal e nunca mais a gente mais. tenta nada. É. Não, ele leva semanas O para se ambiente é adaptar. dele, ele tá entrando numa coisa no ambiente, uma coisa estranha no ambiente dele. Ele tem que entender o que tá acontecendo, ele tem que ser Que é respeitado barulhento, também. tem um cheiro diferente. Isso aí. Né? E querendo ou não, a rotina da casa muda quando você tem um bebê novo. Então, assim, é importantíssimo isso, é conciliar. Existe uma questão, eu espero que cada vez menos, mas casais que às vezes pegam um filhote, vão criando com todo amor, e aí engravidam. E às vezes esse filhote, né, que já é um adulto, às vezes fica para segundo plano. Eu acho que não é necessário isso, essa família dá para crescer e todo mundo ficar feliz. Todo mundo se amar, né? Isso aí. E conviver juntos, Dá. né? E, Fernanda e Andrés, assim, adotei um animal, comprei um animal. Mas não tive orientação de um médico veterinário, não fui ao médico veterinário. Qual é o tempo que devemos ir, né? Olha, ao meu ver, é você saiu do lugar que você estava, ser direto pro veterinário. Uhum. Senão no dia seguinte, no máximo. Até porque você tem que pegar informações sobre a alimentação, senão como é que ele vai dar o que de comida para ele? básicas. Você não sabe o que dá de comida, você não sabe como é que ele bebe água, você não sabe o que nada. Então, Sabe quem um vai te erro, passar um erro isso? comum? Às vezes a pessoa resgata ou adota ou compra, por exemplo, um gato, mas ele tem cachorro. Aí ele leva para casa. Ah, mas eu tenho ração de cachorro. Então- Isso é importante, verdade. Eu passei por isso. Quando eu tive meu primeiro cachorrinho, eu não sabia exatamente o que dá, a quantidade do que dá, né? De ração, se era pouco, se era menos. Aí a vizinha falou que era um punhado, que cabia na sua mão. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu procurei imediatamente o veterinário, porque eu queria entender isso. Isso aí. Deixa comida livre, Fez deixa muito comida... bem. Né? E aí foi ótimo pra mim, porque aí o veterinário eu levei na primeira consulta, acompanhou, aí falou, não, deixa a ração dessa maneira, deixa ele sentir fome, dá né? 3 E foi vezes por me dia. orientando. Exatamente. E sabia que você bem acompanhado, bem orientado, facilita muito a introdução desse animal na família. Sim. Muito, porque às vezes você comete erros que traz um estresse muito grande e quando você leva no veterinário, às vezes meses depois, você entende que não precisaria ter passado por aquilo ali. Uhum. Então- E, por exemplo, uma outra pergunta. Quando o animal é de abrigo, né? Dificilmente. Quando você resgata na rua, não vai ter. Mas qual documentação levar? Assim, se você comprou um pet ou tá adotando... Então, na verdade, Existe uma documentação não para só levar de adoção, inicial? mas quando você compra também. A gente tá falando muito de adoção, mas tem muita gente que exatamente, compra. Então, compra. assim, é bom você levar tudo, o que você tiver. O que tudo você O que tiver. te mandarem. E todas as informações que você puder obter, Sim, seja histórico de, de um canil, vacina, isso aí. vermifugação, histórico do animal, nasceu, que dia que nasceu, aonde ele foi, é resgate, não é resgate, a mãe dele tinha algum problema, o pai dele tinha algum problema, Isso é importante. Isso é ele já teve a importantíssimo. diarreia, ele já Quem foi vem com vermifugado. histórico, né? Exatamente. E nos ajuda muito, nos Uhum. ajuda. A gente Qual o já nome da conhece ração animal. que ele come? Ele chega pra mim, o moço que eu adotei me deu esse saquinho Sim. aqui, que não Aham. tem nome, não tem nada, é umas bolinhas. Mas qual é a bolinha, né? Até pra gente fazer essa troca gradativa, né? É Sim. importante a gente saber. Então, assim, nos abrigos,
a grande maioria, dependendo da sua idade, já sai castrado, então tem uma grande vantagem. Então, todo esse histórico já tem a primovacinação, já tem controle de ectoparasita. Então, assim, na maioria das vezes, os animais de abrigo, eles já vêm com isso tudo. No caso do que eu trabalho, a gente já entrega isso para o responsável e aí ele leva para o veterinário dele para dar continuidade. Na verdade, é isso. E assim, até mesmo animais que são resgatados, animais que são comprados ou que são de abrigos e que não vêm sem história nenhuma, fica muito difícil para a gente dar o primeiro passo. Claro que o passo é levar pra gente. Mas assim, se a gente não tiver história nenhuma, a gente vai começar do Começa zero. Né? Então, mas nos ajuda vamos muito. começar a vermifugar tudo de novo, vamos começar a vacinar tudo de novo. Uhum. Então, assim, E tem algum problema nisso do animal, às vezes, você resgatou, né? Não sabe. Atrasa um pouco. Atrasa, Fora né? isso. Mas fora isso não tem problema. Se tomar Porque, repetir vacina, não tem porque, problema. Assim, já tomou 2 doses da vacina. Ok, tem que tomar mais uma para poder ir pra rua. Uhum. Não sei quantas doses tomou. Então vamos começar do zero. Então vai demorar um pouco mais para ele ir pra rua. Uhum. Por exemplo, às vezes cadelas e gatas adultas que são resgatadas, às vezes já foram castradas, ou pelo município, ou por alguma ONG e tudo, e aí às vezes a gente não tem esse histórico. Às vezes o animal faz todo um pré-operatório, quase passa por uma intervenção cirúrgica, né? Sem necessidade. Claro no caso, que... né? Assim, há muito tempo atrás, quando a gente ainda estava assim, no caminhozinho, já se formando, aí depois a gente começou a trabalhar, muitas vezes chegavam animais pra gente para castrar gatas que já eram castradas. Sim. Olha, gente. Porque, assim, hoje em dia eles têm a técnica, né, de cortar a pontinha da orelha para mostrar que aquele animal já é castrado, né? Principalmente animal de resgate, de colônia. E hoje em dia diminuiu muito isso. Mas antigamente chegava lá, eu quero castrar. Aí a gente falou assim, mas você sabe se ela não é castrada? E não tem como a gente saber se é castrado ou não. Só abrindo e procurando. Porque às vezes abria, procurava, não achava nada. E não achava nada. Fechava e é castrada. Sabe uma questão que você falou da gente resgatar um animal, levar ao veterinário? Quantas mel a gente atende, que foi resgatada, e é fêmea. E não é a mel, é o mel. Então, até isso a gente ajuda, né? Então, assim, faz diferença. Não sabe nem se o gato é macho ou fêmea. Então, assim, cadela e cão é mais fácil, mas gato é muito comum isso acontecer. Então, assim, a gente ajuda muito. Então, leva no seu veterinário, porque, assim, vai fazer uma diferença enorme. Cria uma confiança no profissional. Então, exatamente. Assim, tem que ter uma confiança mútua, né? Porque assim, não adianta ele chegar para mim, o tutor chegar para mim, o proprietário, falar assim, olha, tá com isso, eu falo assim, olha, tem que dar esse remédio. Não vou ser eu que vou estar dando aquele remédio todo dia. Então eu tenho que confiar que ele vai fazer isso. É uma parceria. Pra vida toda. E falando, vocês tocaram no assunto da próxima pergunta. Falando em cuidado, né? Em tratamento, em medicação, vocês acham que as pessoas subestimam essa questão da dificuldade em dar o medicamento pro pet? Sim, com certeza. Porque tem uns memes na internet, né, que aparece o cachorro com uma mola, assim, na boca, que botando o comprimido para fora, né? Então, mas hoje em dia a gente tem outras formas que o cachorro come o comprimido com gosto. Tem os palatabilizantes, tem outras formas. Tem os biscoitos, tem as pastas orais. Os biscoitos medicamentosos. Os caldos, os molhos, tem várias coisas. Às vezes a gente é difícil fazer, tem o transdérmico que a gente passa na orelha. Então, assim, hoje em dia a gente está em uma tecnologia muito melhor para administrar os medicamentos para os animais, que sejam vermífugos, remédio para náusea, analgésico. Não existe mais isso de parte comprimida em 4 vezes, né? E a gente veio falando sobre isso no carro. Um oitavo, eu já vi isso, eu já prescrevi, inclusive, um oitavo. Um oitavo, não tem como partir em meio. Você, mesmo sulcado, você não tem como saber exatamente se é aquela dose, né? Se é metade do outro. Imagina dividir em um oitavo. E essa questão de subestimar, a gente, cada vez mais os animais estão vivendo mais, isso é maravilhoso. Junto com isso, vem as questões crônicas, né? Então, assim, eu tenho alguns cachorros crônicos, todos eles são fãs da sua farmácia, porque todos fazem biscoito, né? Todas as medicações, eu tô com um cardiopata, eu tô uma que tem problema de coluna. E isso que você falou de subestimar, realmente, até pra gente que trabalha na área, é difícil. Então, assim, na rotina, então isso vira uma situação estressante para uma medicação que você tem que dar pro resto da vida. Você imagina para um proprietário, um tutor que tá em casa, que tem que dar um remédio 3 vezes ao dia, tal remédio. Agarrar o cachorro, agarrar o gato, enfiar dentro da goela, ver se ele não cuspiu. É um estresse pro dono. Na minha
casa pro- não dá certo. e O que pro deu certo, animal os também. biscoitos lá em casa, das medicações manipuladas, fazem, assim, uma diferença gigantesca. Principalmente as é. que são de uso contínuo. né? Isso é Verdade. importante. Porque Vai ser pra sempre. Não, e às vezes aquele É. animal que tem uma doença crônica, como você falou, às vezes tem que tomar 4, 5 Sim, medicamentos. É verdade. Se você puder unir, puder juntar, né, esses medicamentos, Todos desde que eles, não né, sejam. todos né, os tenha- princípios ativos que são... desde que não tenha nenhuma Isso aí. interação. Se Sim. você conseguir juntar, você já consegue diminuir essa questão de Muito. estressar o E animal. fica no muito momento da mais tomada. tranquilo, muito mais suave Uhum. esse processo de doença que eles estão passando, né? Exatamente. Porque realmente é difícil medicar gato, né? Medicar gato é uma tarefa É uma difícil. tarefa. É. Você Então, sabe disso muito bem. Nossa, eu tenho 9 gatos. Aham. Então, assim, Não, e assim, durante a consulta comigo, eu ensino como deve dar, porque muita gente não sabe como dar e fica desesperada. Eu pego uma cápsulazinha branca, sem nada, e falo assim, ó, segura aqui, levanta a cabecinha e tal, e rapidinho, e a pessoa fica assim, Isso aí. caraca, não sabia que era tão fácil. Tem a técnica, né? E hoje em dia existem tantos formatos de Sim. você pode dar biscoito, pastinha, é goma. e muito né? responsável não sabe. Não sabe. sabe. E aí, quando a gente apresenta isso pra ele, você vê a sensação de alívio, É, Exatamente. né? É, E exatamente. do saborzinho que eles mais gostam, Sim. né? E Isso aí. é assim, é igual gente, né? Eu gosto mais de coisa salgada, a Fernanda gosta mais de coisa Exatamente. doce. Verdade. E o bicho, às vezes, o gato gosta mais de coisa salgada e o outro gosta de coisa doce. Então você vai encontrar um sabor que ele gosta Exatamente. e vai mandar fazer o negócio com sabor de danoninho. Danoninho, Aham, Vai danoninho. fazer com um sabor de calda de pudim. exatamente. Você vai fazer Gente, com salmão. É importante só é. falar que é livre de açúcar, livre de qualquer tipo de tempero. Exatamente. São flavorizantes feitos exclusivamente para o pet, né? Exatamente. Seria um Então, prejuízo para a saúde, muito pelo Eu já Exatamente. provei, é bom. É bom. Eu nunca provei, não, mas meus cachorros, eles aprovaram. Aham, Eles é muito aprovaram. bom. Ele é cheiroso, tem um sabor Sim. mais agradável. Então procure uma farmácia de manipulação de confiança, Exatamente. né? Para fazer os manipulados aí dos seus pets. Que faz toda a diferença no tratamento. Faz toda a diferença no Porque você tratamento. consegue aderir ao tratamento. Exatamente. Porque se você tem que fazer um Fica tratamento mais de fácil. 15 dias, se na primeira semana já foi um desgaste, você perde medicamento e os cachorros cospem mesmo. Cospe. Às vezes Entendeu? eu já ouvi tutor falando que botava a cápsula dentro da salsicha, ele Aham. comia a salsicha e cuspia a cápsula. Queiroz, meu cachorro, ele faz isso, tá? O que deu certo foi o biscoito. Você bota o biscoito, ele já vem. Aí vem todo mundo querendo biscoito, mas não pode. Aham. Aí eu tenho que dar biscoito de verdade para os outros, porque ele tá sendo medicado. Mas isso é muito fácil. A minha mãe consegue medicá-lo quando eu saio muito cedo. Sim. Então, até essa questão, Sem né? esforço, né? Sem esforço, sem esforço. Então, realmente faz uma diferença. Eu não tô falando só como profissional, não. Na minha casa, eu brinco que eu sou exemplo de um monte de coisa, né? Porque a minha casa é assim, ó, cheia de criança, de história. E é tão Muito importante bom. a gente conversar com pessoas, né, que além de vocês são médicos veterinários, mas também tem essa experiência em casa, né? Então, essa experiência, nossa, Dos dois lados, né? Dos dois Exatamente. lados, Escreve de quem dá. de Até quem dá. porque isso é aí. bacana, porque a gente entende também a dificuldade do responsável. Isso aí. Né? Porque é muito fácil a gente fazer uma receita linda e não entender como é que vai funcionar isso do outro lado. Até porque o nosso tratamento depende dele. Aquilo que eu falei, é uma parceria. A gente trabalha em equipe, Isso né? aí. Então, precisa pensar nisso. E Já que a gente está falando, então, de saúde, né, de bem-estar, quais são os 4 pilares da saúde animal? vamos lá. Vamos lá. Nutrição. Mas assim, a gente tem uma questão. Nutrição não é só dar comida de qualquer forma e qualquer comida. Existem sacos de ração de, sei lá, me corrija se eu estiver errado, de 15 quilos que custa R$30, R$50. Uhum. Então, assim, isso não é nutrição, né? Isso é enganação. Você está enganando, se enganando. E às né? vezes nem é ração só, às vezes é comida de panela mesmo, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem muito a questão de pessoal falando da alimentação natural, mas a alimentação natural não é você pegar um arroz e botar um frango e uma Não. cenoura e dar pro bicho, não. Não, Tem que de ser forma nenhuma. balanceado, tem que ter um cardápio feito por um nutrólogo, tudo direitinho. E dentro das rações, existe ração standard, existe a ração de combate, Uhum. existe a prêmio, a super prêmio e as coadjuvantes. Então, assim, tem várias classes. Então, a gente pensar em nutrição, dá qualquer coisa para comer? Não. Não. E hoje em não. dia tá, Isso não é a nutrição. alimentação natural também Tá em alta. tá super em alta, né? Não façam alimentação natural sozinhos. Exatamente. Procurem um médico veterinário especialista, né? Exatamente O isso. Então, nutrólogo assim, entra muito O aí para poder nutrólogo fazer. é super importante. Sim. então, o mais a nutrição importante. é um pilar importante, mas é muito importante falar, tô dando comida. Não.
qual a frequência, né? O animal, por exemplo, grande, ele tem um consumo maior. Então, assim, uma outra coisa que as pessoas não levam em consideração é, na questão da nutrição, o animal tem que estar livre de sede, e não é aquele balde cheio de lodo no que você fundo do bota seu uma vez por quintal. semana. Não, Água da chuva. de forma nenhuma. Então, é alimentação de boa qualidade, da quantidade adequada, uma alimentação pensada para o seu animal, uma água limpa, fresca, trocada várias vezes ao longo do dia, né? Então, assim, esse pilar aí precisa ser levado em consideração dessa forma, não é só dar qualquer coisa para Sim. comer, um pão. Uhum. Alimentei dando pão, de Isso forma aí. nenhuma, Morangos. né? Isso Não aí. pode de jeito nenhum. A dieta tem que ser balanceada, né? Sim, E com só certeza. mesmo o médico veterinário para Exatamente. saber fazer esses cálculos, né? Diante da necessidade de cada diante fase da de necessidade de vida, cada de cada fase, de tamanho, Exatamente. e de cada Espécie, gasto cada raça, calórico. cada gasto calórico, né? Exatamente. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, sobre a questão da importância da vacinação e da vermifugação. Tá. Né, são duas Posso questões- só complementar essa questão Pode, dos pode, pilares? Então, a aham. gente falou de nutrição. Ah, sim, falou de Não, nutrição. o ambiente. Aham. Animal não pode ficar preso em corrente, né? Então, isso vai contra qualquer... Tem que ser livre questão- de frio e calor, Exa- né? E, Extremos. exatamente. Então, não é você botar uma casinha desse tamaninho Lá no fundo do do quintal. quintal, Uhum. que bate o sol com telha, não sei que tipo de telha que tem aí, mas com calor absurdo. Então, não, esse animal precisa ter um abrigo adequado, um local fresco para dias mais quentes. Então, assim, quando a gente fala de ambiente, é um ambiente em que nós também que gostaríamos de estar. Sim. Não estou dizendo para a gente Agradável. deixar... Exatamente. Ah, eu preciso ter um ar-condicionado. Não é sobre isso. Uhum. Mas se você tem uma varanda fresca, por que o seu animal tem que ficar no sol no quintal? Então, assim, Exatamente. isso é um dos pilares que a gente considera aí em relação ao bem-estar. E o bem-estar, cada vez mais, a gente tem que bater, né, na tecla, porque ter um animal é levar em consideração tudo isso. E não só livre da fome, é ter uma experiência positiva em relação àquilo, tá? É nutrição, é ambiente, é saúde. Saúde. É Animal muito ficou importante. doente, é responsabilidade Então do é responsável. outro pilar Exatamente. também do bem-estar Exatamente. animal. É responsabilidade do responsável levar ao veterinário, não é ficar fazendo tratamentos em casa por conta própria, porque um falou que dá certo e tudo, não. Eu Isso já usei no meu outro cachorro. exatamente. Ou então isso é até importante vocês falarem isso. Existe muito por isso que a manipulação é importante, porque a gente manipula para o tempo exato de Sim. tratamento, né? Uhum. Porque muitas das vezes o Nossa, tutor compra o medicamento e sobra. Aham. E aí, às vezes, o pet tem um sintoma parecido, Ele vai lá e medica. ele vai lá e medica, né? Exatamente. Dá o mesmo medicamento que acha que é o mesmo sintoma, deve estar com a mesma doença, Uhum. né? E, na verdade, às vezes tem doenças com sintomas Completamente parecidos, mas são Exatamente. diferentes, Um né? vômito, por exemplo, é um Exatamente. sintoma. É um sintoma. Só que ele pode ser parte urinária, ele pode ser parte renal, ele pode ser parte gástrica, ele pode ser tudo. Tudo. Pode E aí você verdade. vai dar É o muito mesmo remédio? Tem que específico. investigar. Tem que investigar. E para a gente complementar, acho que a gente fala muito na medicina humana, acho que na medicina veterinária está trazendo muito isso, a questão da saúde mental, né? O animal num ambiente livre de estresse, aquele animal que é ameaçado, então isso tudo não pode. Então, quando a gente fala de bem-estar animal, isso também está aí na questão de um dos pilares, porque não pode, o animal não as pode ver com interações medo. comportamentais também, que ele tem que ser livre. Gato tem que ser gato, cachorro tem que tem que ser miar, cachorro tem que cachorro. latir, né? Tipo assim, Exatamente. Ah, mas meu gato gosta de dormir na cama. O meu gato, por exemplo, gosta de dormir na cama. Sim, mas também quando ele quer, ele bate na porta, ele vai pro gramado, ele pede faz. pra sair, pede aí pra ele vai e sair. você vigia ele e volta. Exatamente, exatamente. Então, Então, e também deixar o animal ser o que ele nasceu para ser. Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem aquele... O cachorro não quer... Ah, o cachorro late, gente. Exatamente, Aí não vai é botar errado o uma cachorro coleira latir. nele pra ele não Aham, latir, que dá pra- choque exatamente, nele. Eu já vi isso, é um absurdo. É um absurdo. Gato arranha o sofá. O Isso que, faz que, parte que eu dos- faço na dos minha pilares do casa? bem-estar. Tem aqueles arranhadores, De né? quina. De quina. Lá em casa Foi o que a gente falou do Resolveu. ambiente, né? De adaptar o ambiente para ele. Né? Exatamente. Então, assim, a gente falando de bem-estar, tudo isso tem que levar em É consideração. nutrição, saúde, comportamento e ambiente. Exatamente. Exatamente isso. É tudo que a gente tem que levar em consideração. Isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da vermifugação, né? Quais são as principais vacinas também, até para as pessoas saberem, né? Qual é a Uhum. importância, o que fazer, quais são, Exatamente. né? Que O precisa calendário de ser vacina feito, que precisa ser precisa ser feito. Então, na verdade, assim, existe uma grande polêmica em cima disso tudo. Aham. Né? De vacinação e de vermifugação e de desparasitação, né? Então, o que acontece é que existem guidelines
que são grupos de estudo, né, que fazem os estudos do que precisa. Então, alguns lugares que são feitos esses guidelines, eles falam, tem que vacinar a cada 3 anos. Ou então, não tem que vacinar. Tem que vacinar a cada... Só depois de fazer o exame para saber se precisa vacinar ou não. Cara, mas tem que ser uma coisa individualizada. Né? Então, assim, a gente vê esse animal que vai ser exposto a essa doença, aqui no nosso ambiente, no Brasil, a gente tem muita leptospirose. Tem. E lá fora não tem tanta leptospirose. Então, as vacinas de lá de fora não tem leptospirose. Sinomose é países que nunca viram a sinomose. Infelizmente, a gente está num país de terceiro mundo. Né? Exatamente, então, exatamente. A gente vive num país de terceiro mundo subdesenvolvido até então, né? E esses guidelines, geralmente, eles são feitos em países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e lá eles já têm doenças que são erradicadas, né? Só que se a gente parar e ficar muito assim, a gente vai começar a fazer coisas igual a eles num ambiente diferente. Exatamente. Então a gente tem que falar que tem que ser individualizado. E só o veterinário que pode faz fazer isso? É o veterinário que vai entender a necessidade daquele animal para individualizar. Exatamente. Mas aí a gente fala um pouco assim, não vou dizer o protocolo básico, mas assim, são 2 vacinas que a gente vê importantes, que são as polivalentes, né, tanto para cão quanto para gato, e a vacina de raiva, né? Então assim, a gente parte daí. Mas é aquilo que o André falou, cada caso é um caso, mas isso assim é o que hoje, pensando na realidade, né, da gente e tudo, é o mínimo que precisa ser oferecido. E vacina ética, né? Porque não é no balcão da casa de ração. Que a gente não sabe a procedência. Exatamente. Exatamente. Que não tem um responsável, não tem um responsável técnico, não tem um veterinário. É responsável, né, por aquilo ali vendendo. Então, assim, a gente precisa entender que a vacina ética é diferente de uma vacina que o responsável compra, leva para casa fora do gelo, aplica, de qualquer jeito. Às vezes esse animal tá com alguma doença em curso, então essa vacina, mesmo que fosse ética, não iria funcionar. Então, por isso, quando a gente fala de vacina aplicada, entre aspas, pelo veterinário, tem toda uma questão por trás, todo um cuidado. Há uma diferença entre aplicar uma vacina e fazer uma vacinação. Exatamente, é verdade. Perfeito, perfeito. E assim, como dentes, não só a vacina, mas os vermífugos também estão aí, os antipulgas também estão aí, antipulgas e carrapatos, cada vez mais na nossa rotina, né? O que a gente tem que entender é que a maioria dos vermífugos, eles atuam pontualmente, estão ali, atuam e saem do organismo. Então, assim, fazer uma vermifugação preventiva, você vai dar um veneno para um animal que, às vezes, nem precisa daquele veneno. Né? Já a maioria dos antipulgas, hoje em dia, eles já tem uma ação aí, eles já ficam durando dentro do organismo do animal 30, 35, 45, 3 meses, até um ano, a gente tem. Mas aí a gente tem que individualizar isso. Qual a necessidade desse animal? Ele tem uma exposição muito grande? Ele não tem uma exposição muito grande? Então, quem vai falar isso? Veterinário. E tem uma questão, remédio de pulga e carrapato, né, que a gente popularmente fala assim, não é para ser administrado só quando você vê uma pulga ou um carrapato. Então, a gente tem que respeitar, né, o período de cada medicação que você faz e tudo. Existem excelentes no mercado, mas a gente precisa. Então, se o animal se você viu uma pulga nele, é sinal que a situação já está preocupante. Né? Porque quando a gente pensa em pulga, por exemplo, 5% das pulgas estão no animal. 95% estão em outras formas no ambiente. Se você viu 5, vamos arredondar para ficar mais fácil. Vamos arredondar para ficar mais fácil. Se você viu 5 no seu animal, tem 95 na sua casa. Então, por isso que tem que respeitar mesmo o período. Eu levo meu animal para passear. Ou até mesmo aquelas pessoas falam, meu animal não sai de casa nunca, mas adora ficar no portão conversando com um coleguinha que passou na rua, né, com outro cachorro e tudo. Então, a gente precisa ter isso em dia, porque isso evita muito problema de saúde. Uma coisa que acontece muito lá na clínica, porque lá a gente trabalha lá em Maricá, então a gente tem muito cachorro de quintal mesmo, de sítio e tal, e lá, como é uma cidade que está crescendo muito, tem muita obra. E às vezes o ovo da pulga, ele vem na poeira da obra. Né? Então, da onde que vem? É verdade. Não tinha. Apareceu com pulga. É daquela areia que você comprou, que veio lá do depósito, que os cachorros adoram ficar deitados naquela areia. E isso é importante, não adianta só você vermifugar um animal, né?
Se você não faz o Se você controle não do faz o ambiente. controle do Controle do ambiente. ambiente, Então exatamente. tem que fazer o E controle. nem sempre a pulga veio do banho tosa. Nem sempre. Exatamente. Quando você levou no veterinário. Ah, eu levei no veterinário, ele voltou com uma pulga. Aham. Poxa, lá na clínica, eu acho que a limpeza da clínica é melhor do que a da minha casa. Com certeza. É. Né? Então a gente fica assim, poxa, por quê? A gente pegou uma pulga Como que ele aqui. pegou uma Como que ele pulga? pegou uma pulga? Como que a pulga sobreviveu a É tanta sempre assim, né? higienização? Exatamente. Mas Agora isso é- falando sobre higienização, tocamos no assunto. Como fazer a higiene desse animal? Quantos banhos, frequência de banhos, É escovação? outra questão Depende. particular. Isso É. também O tudo depende Eu tinha dificuldade em entender isso. Sim, Meu Deus, é é uma uma vez por forma- semana? São 2 vezes? Não. Dou banho todo dia? Não, depende da rotina do seu animal, depende se ele se suja ou não se suja, depende se ele tem uma pele sensível Da ou não tem uma raça, pele sensível, né? depende do tamanho do pelo, depende se ele solta muito pelo ou não, se ele tem muito cheiro ou não, se ele tem um problema de saúde ou não, porque às vezes cachorros que precisam de banhos semanais, banhos terapêuticos, por Aham, exemplo, Isso aí. então, eles podem ser uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou a cada 3 dias. Então, ele pode ter uma frequência diferente. Então, é muito específico de cada um. Mas o banho regular, né, faz bem para o seu animal, para os cães. Gatos, Você não vai enfiar o gato debaixo da água, né? Ah, é. gato, ele é autolimpante, Aham. né? Então, assim... Existe inclusive, banho a seco que você vai para tirar Isso, a exatamente. gordura, você tira o É. excesso. Mas, de uma forma geral, o gato vive muito bem, muito limpo. Sim, Sem... sim. Os cães não, mas assim, dar banho em cães é um ponto positivo, Sim. desde o momento que você entenda a necessidade dele. Tem uma questão importante na questão do banho. Ah, posso dar banho ou não em filhote? Se esse animal não está com protocolo vacinal completo, se você não está liberado pelo seu Você veterinário, pode dar banho em casa. mas não pode levar no pet shop. Ah, Porque lá, outros É importante animais que a gente não sabe se estavam... Às vezes, animais saudáveis, mas às vezes estavam com algum tipo de vírus e tudo. Sim. Até a gente, como adulto, a gente não visita um bebezinho, né? Então, exatamente. o animal, o filhotinho, é a mesma Mesmo. coisa. Ele pode tomar banho em casa, Uhum. não pode tomar banho no pet shop. E com tá? produtos específicos para cachorro, né? Você não Exatamente. vai chegar em Ah, casa e vai isso é pegar totalmente sua doido. Kerastase, você vai pegar sua Kerastase e botar no seu Shih Tzu, né? Porque você vai falar, não, shampoo é caro, é bom. É, É bom pro seu Vai cabelo. hidratar meu cabelo, vai hidratar o pelo O Exatamente. pH da pele é diferente. Totalmente. Então, Totalmente são coisas que exatamente. tem que ser produtos específicos. Específico. E agora a gente falando sobre ainda falando sobre os cuidados, quais são os sinais reais de emergência? Tipo, peguei um pet, né? Eu ganhei ou adotei, comprei, e ele manifestou algum tipo de sinal ali, né? Quais são os principais sinais de emergência que o tutor tem que ficar preocupado ali, né? Então, muito interessante essa pergunta, porque assim, a gente. Todo mundo tem essa curiosidade. Nós, lá na clínica, a gente está fazendo um workshop, que a gente vai ter um workshop no dia 28/6, uma tarde, assim, para tutores. Ah, É justamente interessante. Justamente focando nisso. Então, a gente vai falar um pouco sobre bem-estar, um pouco sobre vacinação e um pouco o que fazer nesses casos de emergência. Até O que eu posso quando você fazer? já tem seu animal, né? Nem só quando você compra, né? Um animal novo, não. Mas É importante, porque às vezes a gente fica tão nervoso, não sabe o que fazer, né? sabe uma questão importante? Diarreia. Diarreia não é normal. Não é normal. Nem Procura. Nem vômito, exatamente. Ah, mas ele só vomita uma vez no dia. Não é normal. A gente, quando vomita uma vez no dia, a gente já vai ao médico. Uhum. Então, assim, a gente precisa ficar alerta a esses sinais e levar. Mas, assim, vamos tentar aqui focar, pensando um pouco no que a gente... do nosso curso. Uhum. A gente tem vê coisas que dentro do nosso curso a gente está colocando coisas bem pontuais, situações pontuais que podem ocorrer, práticas, São as né? coisas que a gente Que recebe. a gente recebe, que a gente já recebeu muito Emergência, né? emergências assim, Exatamente. e que aconteceram em casa e que o tutor não sabia o que fazer. Então, assim, por exemplo, em casos de sangramento, teve um corte e tal, não sei o quê, coloca uma toalha em cima. Os primeiros socorros básicos, Isso né? aí Socorros pressiona. Pressiona para E aí, tentar estancar o só sangramento. levantar uma questão muito importante. Isso que a gente vai falar aqui é enquanto você está levando seu animal para o Não veterinário. é o que vai resolver Não o é problema, né? esperar resolver sozinho ou com essas questões, mas isso faz diferença. Nessa questão do sangramento, enrola uma toalha limpa, pressiona, não fica olhando, não. Pressiona até chegar no local, né, da sua Sim. confiança, num hospital Mais veterinário próximo. mais próximo, que vai te dar um suporte de emergência. Uhum. Afogamentos, muito comum, né? A gente, infelizmente, tem recebido muito animal assim. Sim, Então, internação, um animal muito calor, que ficou muito tempo no sol, por exemplo, a gente recebe bastante também. A patinha, queimada. Exatamente. Nossa, isso E aí, acontece. uma outra acontece. coisa também, que a gente até
o tutor não pensa que ele pensa que ele tá fazendo bem, mas ele não tá fazendo bem, botando um sapatinho no cachorro e levando ele para passear. Aham. Então a gente tem que entender que os cães eles soam pelas patinhas também. Então quando olha você bota isso. uma meinha, Como uma se ele coisinha, você tá tivesse- abafando mais exatamente. ainda. Abafando mais ainda. Como se você estivesse correndo no sol com um casaco muito quente. Exatamente. E a gente, é verdade, É. eu não sabia disso. A gente pensa. Então, assim, É importante se tá saber. quente ao ponto de você pensar, eu não iria descalço, Não sai com sairia ele. descalço. Não sai com Não ele. sai com ele, né? Então, assim, e ele não sabe falar, ele vai ficar ali tentando trocar calor, e muitas vezes isso é uma emergência, né? Uhum. Chega pra gente o animal. E pode levar a óbito. Pode. É óbito, né? Nossa. E, Essa questão de emergência que às vezes acontece o animal convulsionar em casa. Uhum. Nada desse mito de botar a mão dentro da boca, Puxar a de língua. puxar a língua, não. Uhum. O que você precisa é tentar Estabilizar apoiar a pra não se cabeça, machucar isso aí, mais. apoiar a cabeça do seu animal. A convulsão ela tende a passar dentro de alguns segundos, alguns minutos. Uhum. E isso você pega o seu animal e encaminha diretamente para um suporte de emergência. Então são coisas que faz a diferença. A gente pensa muito em ingestão, às vezes, de veneno, de planta tóxica. O carvão ativado, eu acho até bacana, né? Ter em casa. no SOS. Você deu um comprimido ou tem um sachêzinho que a gente dilui, deu. E não fique esperando que ele não vai ficar melhor com aquilo ali. Não é pra dar Aquilo clara de vai ovo nem nos ajudar. leite, tá? Aham. Porque você sabia que a clara de ovo e o leite, eles aceleram a absorção do veneno. Olha, isso é importante saber. Eles aceleram. Então, você acha que você está fazendo bem E não você tá. está fazendo muito mal. É. Então, assim, são coisas que você não pode fazer. Isso é importante, vocês falarem o que o tutor não pode fazer. Teve um sinal de emergência, o que eu não posso Estimular fazer? vômito, de jeito nenhum. É. A gente não faz isso, não é para fazer em casa. Nem a gente, como médico veterinário, quando a gente está em casa, a gente não faz. Uhum. Né? Leite e ovo, não. Medicamento de uso humano, de forma nenhuma. Não. Quantas vezes a gente já pegou, ele tava mancando, eu dei o cataflã pra ele, Uhum. chega lá, o bicho morre. Exatamente. Porque E ele tomou morre Tá falando. mesmo, gente. Não é papo furado. Então, assim, a gente perde pacientes às vezes porque o responsável em casa achou mais cômodo uma medicação, administrar uma medicação. Eu fico bem, vou dar pra ele também. Exatamente. Não sabe a dose, não sabe se é Exatamente. tóxico. Não sabe se pode, se não Se pode. pode, Paracetamol pra é. gato. Não Exatamente. pode de jeito nenhum. Então, são coisas que, chocolate de forma nenhuma, cuidado com uva, né? Às vezes você tem criança em casa. Criança também é uma questão, às vezes ela tá comendo um biscoito de chocolate, tá comendo uma barra de Vai lá e dá chocolate. pra. Ele tá exato. com cara de que quer. É tão bonitinho, olha lá os irmãozinhos comendo. Não pode fazer isso. Então de forma todas nenhuma. essas coisas são coisas da nossa vivência que a gente já viu Uhum. durante muito É tempo. verdade. E a gente vai colocar isso nesse workshop que a gente está fazendo lá na clínica. Então, eu acho que é uma forma da gente alertar um número maior de pessoas, né? Porque se vier numa consulta comigo, eu vou passar esse tipo de coisa numa rotina pediátrica e A tal. gente já orienta. A gente já Uhum. orienta. Mas quando a gente está tentando formar uma turma para esse workshop, por exemplo, 15, 20, a gente vai falar uma vez para 15, 20 Exatamente, pessoas, né? exatamente. É importante mesmo. Assim como é filho mesmo, né? Sim, Às vezes acontece exatamente. alguma emergência, você não sabe o que fazer. Até quando você está preparado, você tende a Exatamente, ficar mais mais calmo calmo. e consegue Isso aí. ajudar ainda Ajudar. mais o seu Ajudar animal. melhor. Isso aí. Ajudar a conseguir, às vezes, pedir um Uber, ir no vizinho, chamar ajuda. Se você está tão desesperado, você não consegue ajudar seu animal. E não é Isso por aí. mal, né? Então, se a gente já prepara esse responsável para possíveis emergências, que pode acontecer em qualquer casa, né? Isso. Ele também fica mais calmo e consegue... E E a é chance de salvar é muito maior. E é importante mapear se tem hospital 24 horas Por próximo, perto. né? Isso é Exatamente. fundamental. Exatamente, um lugar que tenha atender a emergência, Isso. um lugar que você possa correr para uma emergência. Não qualquer é um hora- veterinário de bolso que Sim, tá ali, não, sim. mas qualquer veterinário vai saber estancar o Exatamente. sangue. A qualquer hora do dia e da noite. Isso. Porque, assim, não sei como é que é a experiência de vocês, mas criança e animal adora passar mal de noite. Adora passar mal à noite. Então, ou foge assim, à noite. ou foge, O gato então- volta de noite, quando Mancando. mancando, com a perna quebrada, todo Aham. machucado com Aham. corte, porque ele foi andando em cima do muro. Exatamente. Aí agora, onde eu vou encontrar a clínica Exatamente. aberta? Então já mapeei na sua cidade. Exatamente. O local Já anote tem as ali. regiões, né, os hospitais Que tem 24 horas, 24 Se o emergência. seu veterinário de estimação for daquele local, melhor ainda, o histórico do seu animal tá todo ali. Então, assim, a
gente já consegue ajudar, porque é aquilo, a gente tem animais que a gente atende há anos, então eles vão ficando idosos, a gente já sabe qual condição de saúde, então qualquer emergência, leva. Isso. Corre para o lugar mais perto, mesmo que depois você, né, entre em contato com o seu veterinário e tudo, mas o importante é correr naquele momento. Não dá para ficar em casa esperando melhorar. A clarear o dia. Não dá. Diarreia não é normal, vômito não é normal, sangramento não é normal, convulsão não é normal. Então, Isso assim. aí. Então, qualquer sinal, já. Não. Aquele Corre. animal que é muito ativo, Procura de ajuda. repente ele está extremamente amuado, extremamente prostrado. Isso não é normal. Mesmo que você não consiga pensar no que esteja acontecendo, leva para o seu veterinário porque ele vai te ajudar. Às vezes tem algum problema sério instalado ali. Uma coisa e que a é muito espera pode ser importante pior. é assim, é aquilo que a gente vem falando e frisando aqui. Nunca dá nada pro seu cachorro sem orientação do médico Não. veterinário. Exatamente. Nem remédio, nem comida, nada. Remédio humano, eu queria que o Nem gente troca falou. de ração. Nem troca de nada. ração. Parece inofensivo, mas não é. Mas não é. Não. É sim. Não E é. agora a gente está indo para o nosso último quadro, que é o nosso quadro de mitos e verdades. Opa, vamos É lá. um bate e volta, são perguntas e eu pergunto e vocês respondem. Tá. Vamos lá, a primeira pergunta. Cachorro com nariz seco, está doente? Depende. Pode estar ou não. Aham. Não é 100% falso, nem é 100% verdadeiro. Muitos cães eles já têm o nariz seco mais do que o normal. E muitos cães têm o nariz molhado mais do que o normal. É muito eles estão pessoal. bem. E Eles eles estão estão bem. bem. Uhum. Mas Agora- existem condições que deixam o animal com o nariz seco, que é uma condição de doença. Então, Sim. por isso que depende. Tem que ficar atento, Tem, então tem que ficar depende, atento, né? A Exatamente. gente tem que entender o normal do animal. Então, se ele sempre teve com o nariz seco e do Isso, nada ficou com o nariz exatamente. molhado, Isso tem alguma aí. coisa Tem errada. alguma isso coisa aí. errada. É igual a gente, por exemplo, nosso cabelo não cai. Aí começa a cair, tem alguma coisa Exatamente. diferente. exatamente. Então, exatamente, ficar ali. Você já conhece o seu pet, né? Isso Então, aí, isso aí. qualquer sinal ali diferente, você já sabe que tá acontecendo Mas alguma sabia que a gente coisa. faz isso, exatamente isso, quando a gente faz um acompanhamento de um animal? Porque, por exemplo, a gente faz lá exames seriados, né? O bicho não tem nada, mas ele tem, sei lá, a creatinina 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Aí do nada ele veio pra 1.8 e falei, ué, o que aconteceu? Porque era sempre 1.5. Verdade, alguma é coisa. verdade, é verdade. Antes, isso a gente ajuda a prever a doenças, né? Aham. Agora, essa pergunta aqui é pra você, Fernanda. Pra mim. Gato não precisa ir ao veterinário todo Mito. ano? Totalmente, Totalmente mito. Gato precisa ir ao veterinário, sim. E uma coisa muito importante, gato, ele esconde a doença. O cachorro, geralmente, quando ele tá doente, ele já vem logo mostrando pra você que tem alguma coisa de errado. O gato, ele tende a se esconder. Então, quando você percebe um problema, às vezes já tá avançado. Então, o gato precisa, sim, de rotina no veterinário, né? Então, assim, seja um atendimento domiciliar, porque gato, às vezes, pode ficar estressado de Sair da clínica. sair de pra casa e ir pra clínica. aham. Mas gato vai ao veterinário. E cada vez mais a gente tem veterinários preparados para atender da melhor forma possível o gato. Especialistas. Porque gato não é cachorro pequeno. Gato não é um Uhum. cachorro Não, pequeno. tanto que lá no hospital a gente tem um cantinho especial para Tem uma eles. recepção só pra eles, tem um consultório Olha só só pra pra eles. eles. E cada tem vez mais tem veterinário pra crescido, né? Clínica Exatamente. especialista Exatamente. especializada em felinos. porque É. faz Com toda a entrada, aí diferença. a clínica que atende os dois tem entradas eles. separadas. sim. Exatamente. Lá no hospital é assim. Então, gato vai no veterinário regularmente, sim. Não é só quando tá doente. Castrar engorda o pet. Eita, A gente sempre ouve falar isso. Ele tá gordinho, É. foi castrado. depende. Vou pegar o gancho de Andrés. Isso pode acontecer, tá? Mas isso é uma questão muito individual. Sim. Então, o acompanhamento, até aquele animal que pode vir a engordar com a castração, com um bom acompanhamento, a gente evita isso, mas pode acontecer. Mas não são todos. Eu, por exemplo, né, eu sou um exemplo para tudo. Todos os meus animais são castrados, todos. Eu tenho animais gorduchinhos e animais magrelinhos, Sim. todos saudáveis. Então, depende muito de cada um, mas depende. Agora uma pergunta minha, Ah. tá? Uma dúvida minha. Gato pode comer ração de cachorro ou vice-versa? Não, Não, não. Todos os dois têm necessidades específicas distintas. completamente distintas. É igual, é um flock, é igual, assim, olhando. Mas a composição é diferente, o nível de proteína, o que tem de aminoácido nenhum e no outro não tem. Então, assim, cachorro come ração de cachorro, gato come ração de gato. Uhum. Não pode. Então, já sabem, né, gente? Não pode. pode misturar. Não. Nem se só tem ração de gato, acabou de cachorro. Não, Vou dar um não pouquinho pode. aqui pra ele. Aí vai dar diarreia, Aí não é normal, tem que levar no aí veterinário. vai ter que levar no veterinário, vai causar um problemão. Uhum. Agora, sim, já que a gente falou tanto em adotar, em comprar, né? Adotar é mais trabalhoso do que comprar?
Não considero dessa forma. Eu acho que assim, você ter um animal novo na sua casa, independente da forma que você conquistou, né? Esse ser que é a coisa mais maravilhosa da vida, é trabalhoso. É importante a gente entender. Tudo que a gente faz novo, né? A adaptação é trabalhosa. Mas agora, se você comprou, se você adotou, se você resgatou, né? O trabalho é o mesmo. São tudo aquilo que a gente conversou até agora. A responsabilidade, né? A questão financeira, um bom acompanhamento. Então, assim, independente da forma que esse ser maravilhoso entrou na sua vida, ele vai te dar um trabalho, porque seria muito bacana eu virar aqui e falar assim, não dá trabalho nenhum, não podem adotar. Mas não que é. utópico. Não é a minha intenção. A minha intenção é falar, vai te dar trabalho sim, assim como os filhos, mas vale muito a pena. Meu Deus do céu. É um amor, É um amor imensurável. É um amor, Imensurável. é muito bom, é muito bom. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Ai, foi muito bom, passou Foi rápido. muito bom, passou rápido, Muito bom. viu? Um Acho que quando a gente bate-papo. fala do que a gente gosta, Exatamente, da vivência, muito bom. passa rápido, né? Eu queria muito agradecer imensamente E a participação de convite. vocês. Foi muito importante esclarecer tudo isso, né? Esse assunto é tão importante, né? Polêmico e importante, Sim, sim. né? Esclarecer, acho que para todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigada. Eu queria que vocês falassem como a gente acha vocês nas redes sociais, onde vocês atendem. Então, a gente trabalha o hospital, fica em Maricá, né? E é um hospital 24 horas, a gente trabalha com praticamente todas as especialidades, né? Exatamente. E a gente está crescendo. E a gente está crescendo cada vez mais. A gente ama muito. Tá enorme. A gente ama muito o que a gente faz. A gente então, está assim, fazendo um segundo andar que é basicamente uma internação gigante. Então a gente trabalha assim com muito amor. Toda a nossa equipe a gente pensa que para trabalhar com a gente, primeira coisa, tem que gostar. Tem. Parece bobeira, mas eu falo, você gosta de animal? Gosto. Então, vamos lá, a gente consegue começar a considerar. Não gosta? Então, a gente já corta. E desde o motorista ao faxineiro, Todo à mundo. gerência, tem que gostar. É verdade. Porque senão não tem jeito. Não. Então, a clínica fica, o HVM, Fala o fica arroba aí, que em ele que é bom nisso. Fala arroba. O arroba do Instagram é @hvm.veterinária. Você encontra a mim e a Fernanda lá. O meu profissional é vet.andres.gutierrez. E, assim, lá eu falo muita coisa de dica, eu divulgo os cursos que a gente faz também, né? A gente tem uns cursos legais, tanto esse workshop para tutor, quanto os cursos para estudantes de veterinária, para veterinários, atualizações. Então, a gente está crescendo muito dentro da região e a gente quer expandir isso cada vez mais. Verdade. Então, conquistar as redes sociais para a gente poder divulgar o amor que a gente tem pelos Pra todo nossos mundo conhecer pets. a gente, porque a gente gosta muito, a gente faz tudo com muito carinho, né? Isso aí. Você vê que assim, a gente está terminando a obra do segundo andar, mas a gente já está pensando o que a gente faz para melhorar. Porque assim, o nosso paciente merece, a gente procura fazer isso. E aquilo que o Andrés falou, os nossos clientes viram nossos amigos, né? A Dona Maria, que leva lanche toda tarde, nos salva. Uhum. Então, assim, é por isso que a gente faz e vai continuar fazendo. E parcerias, como a gente fez, né? Isso Então, assim, aí. isso faz toda a diferença. E a gente também só deixa entrar no nosso hospital, na nossa relação de trabalho, de amizade, quem a gente confia. Isso Porque aí. senão não dá certo, né? isso Então aí. a gente tá muito feliz de estar aqui. Sim. E os arrobas Andrés passou, que ele que é o cara do Instagram. Mas Isso a aí. gente tá muito agradecido. Com certeza. Muito bom. Muito obrigado bom. Obrigada Obrigada. mesmo. pela oportunidade de deixar a gente vir aqui falar um pouquinho da nossa vida. É né? verdade. É verdade, Não né? quase Só teve com uma falar. sessão de terapia aqui É com isso aí, você. foi uma sessão de foi terapia, ótimo, foi foi ótimo, eu amei. É. E, assim, várias dúvidas que eu tinha já pude, né, esclarecer aqui. Todo mundo que assistiu, né, espero que também tenha. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar Por para a favor, Fernanda pode. e para o Andrés nas Pode redes mandar. sociais, que eles vão com certeza responder. Com certeza. certeza. Né? Obrigada mais uma vez. Te E agradeço. se esse assunto fez sentido para você, mande para um amigo, né, e ative o sininho para vocês receberem as notificações, as próximas notificações. Muito obrigada e não deixe de seguir a gente nas redes sociais.